Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre mais um livro incrível da Natália Borges Polesso, que é então A Extinção das Abelhas. Esse livro aqui foi o último livro que ela publicou, é um romance, e eu recebi ele de cortesia da Companhia das Letras. Então, Companhia das Letras, muitíssimo obrigado. Leitura feita e, enfim, acertaram bem porque eu sou, assim, gente, um grande fã da Natália. Há um mês atrás, mais ou menos, eu li dela o primeiro romance dela, que foi o Controle, que foi um livro que eu achei bonito, assim, foi um livro que eu sempre tinha curiosidade de ler, só que eu tenho aquele negócio, né? Eu não costumo ler livros dos mesmos autores que eu já li, enfim. E a Natália, como eu já tinha lido Amora e aquele outro que é o Recorte para, para álbum de fotografia assim, gente, enfim, que é o primeiro livro de contos dela, se eu não me engano, eu falei assim, vou segurar um pouquinho mais o controle pra ler, né, pra ter alguma coisinha dela pra ler, e olha só o que eu fiz, li quase um seguido do outro, mas é porque eu passei por uma ressaca complicada. Quem acompanha aqui o canal deve ter visto eu falando sobre o livro do On Chan-won, que eu fiquei assim empacado naquele livro, e eu tava precisando de uma coisa assim, de uma escrita que eu sei que eu iria que iria fluir muito bem, que eu sei que eu iria querer virar as páginas, enfim. Eu comecei a ler esse livro ontem, que foi domingo, e já terminei ele hoje, que foi a segunda, e é um livro de 300 páginas, o que eu considero que é uma leitura bem fluida, uma leitura bem rápida, uma leitura bem viciante. E bom, sobre o que é que vai se tratar esse livro aqui? Esse livro, a gente vai então aí ter um futuro distópico, um Brasil distópico, né? Eu acho que talvez a Natália já tivesse o mote ali da ideia para essa história, só que aí acabou que todo esse movimento de descrença com o Brasil, né, desde 2016, que as coisas não andam lá muito bem aqui no país, e pandemia e tudo mais, contribuíram para que esse livro tomasse essa forma, pelo menos eu vejo dessa forma. Eu não sei se a Natália já falou sobre isso, eu não vi ela comentando, enfim, não vi entrevistas, não vi live de lançamento, então eu não sei, isso eu estou apenas supondo. E bom, qual é o mote do A Extinção das Abelhas? Aqui na Extinção das Abelhas, como eu falei, a gente vai ter um futuro distópico, uma história que se passa aí num Brasil não tão distante, né? A gente sabe que esse Brasil é um Brasil futuro porque eles mencionam a pandemia de 2020, né? A Natália, em vários momentos, traz referências à questão do Covid, etc e tal. E aqui a gente vai, então, acompanhar a história da Regina, que é uma moça ali de 40 anos, que aparentemente ela tem uma vida medíocre, ela não é muito satisfeita com a vida, enfim, nunca teve grandes feitos, nunca teve grandes conquistas. E o que acontece é o seguinte, a Regina, ela foi abandonada pela mãe e esse abandono maternal acabou gerando uma fissura muito grande na família da Regina, porque o pai dela, que era muito apaixonado por essa mãe, acaba ali entrando numa depressão, ele acaba se tornando alcoólatra e a Regina acaba crescendo ali num lar totalmente desassistida, enfim, acaba que duas amigas ali da família meio que adotam ela, né, e adotam uma outra moça que se chama Aline. E essa família que adota ela é um casal de lésbicas. E a Aline, então, a gente inicia essa história aqui nesse Brasil meio esquisito, nesse Brasil que tá sofrendo ali por conta da economia, por conta da falta de alimentos, por questões de segurança, por questões de onde é que o lixo está sendo jogado, enfim, todos os problemas que a gente está passando agora, diga-se de passagem. E também a gente vai acompanhar essa história, né, da Regina lidando com esse sentimento de vazio que ela tem, né, o sentimento de incapacidade de fazer as coisas por conta da sua vida, né, por conta dos traumas que ela foi acumulando ao longo dos tempos, e também ela lidando com a Aline, que é uma irmã para ela, e que a Aline foi estuprada, ou seja, uma série de traumas percorrem aí a vida da Regina. E, bom, gente, o grande ponto aqui dessa história, além dessa visão pessimista, né, de um futuro para o Brasil, e do qual eu compartilho muito com a Natália, aliás, eu acho que ela faz isso muito bem, sem ser clichê, sem ser pastiche, sem ser piegas, né, porque hoje a gente está vendo aí um movimento muito do pessoal querer falar sobre a pandemia, sobre o que será após pandemia, e acaba ficando umas coisas meio esquisitas, assim, né, umas coisas meio estranhas, mas tudo bem, eu acho que a Natália ela
que ela consegue manter uma linha de raciocínio para onde nós estamos seguindo muito coesa e muito provável de acontecer, diga-se de passagem, o que é muito assustador também. Mas enfim, além de tudo isso, a gente tem aqui como guia principal dessa história esse vazio que a Regina sente. E a gente vai então aqui descobrir também o que foi que aconteceu com essa mãe, ou seja, são duas histórias intercaladas e que, enfim, a gente vai acompanhar não só a visão da Regina sobre como ela se sente, sobre como é que tá sendo a vida dela, mas também como foi a vida dessa mãe que acabou abandonando ali a família, né, e gerando essa cisão dentro dessa garota, enfim, e além de tudo isso, além de ela ter que lidar com todos os problemas internos, né, a Regina tem que lidar com todas as questões próprias dela, ela tem que lidar com o mundo desabando. E o livro é basicamente isso, e assim, gente, esse livro aqui, eu diria que é o livro mais maduro da Natália, né, enfim, eu acho que ela entrou numa crescente muito boa, uma crescente muito bacana, assim, não é o meu favorito dela, eu ainda continuo gostando muito do Amores, eu acho aquele livro fantástico, aquele livro incrível. Mas esse livro aqui é um livro bem bonito, é um livro bem impressionante, assim, é um livro muito bem escrito. E é como eu falei pra vocês, aqui a gente tá vendo uma maturidade maior na escrita da Natália, é uma coisa que vai crescendo, né? Porque eu li o primeiro livro dela, que foi de contos, e chegar no último romance dela, é muito bacana você ver como ela conseguiu achar uma voz narrativa, né? De que se eu abrisse esse livro assim nas cegas, eu saberia assim, cara, isso daqui é a Natália que tá escrevendo. E eu acho isso o máximo, né? O controle já tinha um pouco disso, mas nesse daqui a escrita dela, né, a voz única dela se concretiza muito bem e eu achei isso muito brilhante, eu achei isso muito legal. E enfim, gente, eu achei esse livro aqui interessantíssimo. Eu acho que ele é um livro um pouco desesperador para quem quer uma perspectiva de melhora pro Brasil ou quer uma perspectiva de melhora para a vida, ou seja, se você tá meio desacreditado, né, com as coisas, com o mundo, talvez esse livro aqui é melhor você deixar para ler um pouquinho mais à frente, porque senão você vai ficar mais desacreditado, você vai ficar mais para baixo ainda. Eu já estou, mas eu tô procurando histórias que sejam sobre isso. Que sejam sobre isso, ou seja, eu já sei aquela coisa, né? Já tô na merda, quero me afundar mais ainda. Então, caso você seja que nem eu, recomendo fortemente esse livro. Mas, tirando isso, O Extinção das Abelhas é um livro muito bonito sobre a relação entre mãe e filho, sobre essa questão da perda, né? E sobre essa questão de que eu acho que a gente vai ter muito nesses livros escritos durante a pandemia e no pós-pandemia, de o que é que vale a pena, né? Será que vale a pena a minha felicidade individual ou a felicidade coletiva? Eu acho que todos os livros que eu li, que foram escritos ali na pandemia e que tem ali o pós-pandemia ou que tenta emular o que é que vai acontecer e tal, tem muito disso, né? O que é que importa? É o individual ou é o coletivo, né? Seja na felicidade, seja na tristeza, seja na desgraça, seja na glória, enfim. E eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito importante. Provavelmente essa questão, né, e isso eu tô falando bem porcamente, vai ser aí o guia dessa nova literatura pós-Covid-19, pós-pandemia, né? Enfim, e eu acho muito bacana. E eu acho que a Natália trabalha isso de uma maneira incrível, de uma maneira bonita, de uma maneira especial, porque são poucos os autores que conseguem entrar na mediocridade dos seus personagens e chafurdarem aquilo dali e tirarem coisas muito preciosas, porque geralmente fica sempre na linha da mediocridade mesmo, assim, daqueles personagens que você não se importa. Aqui não, aqui você se importa com o que vai acontecer com a Regina, você se importa com o que vai acontecer com as personagens que giram em torno dela, você se importa com o que aconteceu com essa mãe, né? Enfim, isso é muito bonito, é muito bonito. O livro tem várias passagens que eu fiquei assim, gente, que coisa mais linda, que coisa mais triste, né? E que coisa mais, ao mesmo tempo, esperançosa e desesperançosa. Esse livro aqui é aquele tipo de livro que é como se você estivesse num túnel
a Natália, ela te dá ali uma orientação para você achar um raiozinho de luz, né, uma brecha de luz, o fim desse túnel. Só que é um túnel interminável, porque a vida é assim, gente. A gente vive caçando o nosso gozo, o nosso prazer, e enfim, a gente não percebe que às vezes as brechas de luz, né, e às vezes os finais desses túneis horríveis que não só nós como pessoas entramos, mas a sociedade entra, tem ali seus momentos, né? De que nem tudo é sempre uma desgraça, apesar de estarmos vivendo uma desgraça. Né? Eu gosto desse pessimismo ali, que tem uma coisa assim, pera lá, mas a vida não é só esse pessimismo. É muito pessimista, 97% pessimista, mas tem 3% ali de uma beleza, sabe? De uma beleza na escuridão, de uma beleza na tristeza. E a Natália Borges faz isso muito bem. Enfim, gente, eu sou muito fã da Natália. Gostei muito desse livro, gostei muito mesmo, assim, é um livro que eu recomendo fortemente para todos. E é como eu falei pra vocês, caso você queira, assim, um livro feliz, um livro que, tipo, te tire da sua realidade horrível que a gente tá vivendo, talvez esse livro não seja pra você. Mas assim, é o tipo de livro que vale a pena a leitura, mesmo que você vá sofrer um pouco, mesmo que você vá ficar desacreditado com o Brasil e com o mundo, porque a Natália escreve muito bem, porque ainda assim, esse livro, antes de tudo, é uma história entre mãe e filha, e é uma história de perda, né? Além de todo o contexto distópico. E por isso vale a pena ser lido também. Eu acho que os comentários que a Natália faz sobre política, sobre mundo contemporâneo, são muito legais, são muito importantes, mas eu acho que toda a beleza do livro tá nessa coisa por trás, né? Por trás dessa personagem que é a Regina. Mas enfim, gente, eu gostei muito, 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 muito mesmo. Gosto muito da Natália, indico assim, sem medo. Os capítulos são curtinhos, então assim, você começa a ler, você não consegue parar. Ontem eu comecei a ler, eu só parei porque, enfim, tinha que dormir. Eu li 150 páginas de uma tacada só. E é isso, gente. Fico muito feliz de estar compartilhando essa leitura aqui com vocês. Leiam a Natália, se vocês ainda não conhecem o trabalho da Natália. A hora é agora, tá, gente? A hora é agora, tá? É isso, gostei demais desse livro. E vou ficando por aqui. Esse livro vocês vão encontrar na livraria mais próxima de vocês, tá? É um livro publicado pela Companhia das Letras, ou seja, tem distribuição nacional. E se eu não me engano, ele tá R$ 64,90, que, enfim, é o preço comum de livro hoje, né? Eu acho um pouquinho caro, mas a gente entende que tem várias coisas pra fazer o livro custar isso. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Grande beijo e até o próximo vídeo.